Vende tudo que tens e segue-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus olhou então ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela é misteriosa. A palavra de Deus, pelo menos para aqueles que ainda não a conhecem, né? Nós não conhecemos ela na plenitude, mas somos iluminados pelo Espírito de Deus, nosso Santíssimo Deus, Espírito Santo, que vai abrindo nossos olhos para vermos a verdade, para contemplarmos toda essa realidade que nos circunda, que nos envolve, que nos aprisiona. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E hoje o Evangelho é um complemento, diria assim, ou não é um ponto final, mas é uma continuação de uma verdade, do Evangelho de ontem, da leitura de ontem. Ontem Jesus falava: não podeis ter dois senhores, ou vai amar um, ou odiar a outro, ser fiel a um e desprezar a outro. É claro, queridos, que o Evangelho de ontem é uma releitura de algo que aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento.
O povo, quando saiu pelo poder de Deus do Egito, entrou no deserto para se desvencilhar, para se purificar, para se limpar daquilo que eles adquiriram lá no Egito. Entraram no deserto para viver somente na confiança, na fé, na entrega, no despojamento, na obediência a Deus. E eles entraram. Todo um povo que caminhou durante 40 anos no deserto. E as suas roupas, queridos, não se gastaram. As suas sandálias não acabaram. Durante 40 anos, um povo caminhando. Como é que pode, queridos? Como é que pode um povo caminhar 40 anos e não se gastar suas roupas e as suas sandálias? É claro, queridos, que nós não estamos falando aqui de roupa, tecido, como Jesus fala no Evangelho de ontem. Tu te preocupa com a tua roupa, te preocupa com o que comer, tu te preocupa com muitas coisas, mas não busca o reino de Deus, onde as coisas são imperecíveis, onde as coisas são eternas. No deserto, aquele povo, Moisés levou ele para um monte e lá lhe receberam os mandamentos de Deus. O primeiro deles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Esse é um decreto, uma aliança que Deus fez com os homens. Mas o povo, meus queridos, mesmo dentro da aliança que Deus fez, ainda busca, ainda procura voltar para os antigos deuses, para a antiga obediência. Muitos deles desejam voltar para o Egito com a saudade da cebola, com a saudade e muitos deles também, queridos, quando Moisés subiu para receber as tábuas da aliança, eles fizeram um bezerro de ouro, uma estátua de ouro, para adorar. Para adorar. É assim o homem, meus queridos. Nós fizemos uma aliança com Deus e só a Ele devemos amá-lo. Só a Ele devemos colocar nossa fé. Só a Ele nós temos uma roupa que não se acaba, queridos, e que não pode ser trocada. A roupa da fidelidade a Deus. Jesus fala no Evangelho de ontem: não pode ter dois senhores. Muitas vezes colocamos a nossa confiança, muitas vezes colocamos a nossa segurança no metal, no papel, confiamos nele. É isso que Deus quer que vejamos, queridos.
Sou eu, o teu Deus, que não me esqueço de ti, porque eu fiz uma aliança eterna contigo. O homem, o próprio Senhor já fala, é um povo de coração endurecido ainda. É um povo ainda que não aprendeu a confiar em mim, a confiar na sua igreja, a caminhar na fé, a caminhar no amor de Deus. Olhem hoje, Santa Missa. Qual é o valor maior que nós temos hoje, meus queridos, se não é o próprio Deus, o próprio Senhor na palavra e na Eucaristia? Mas muitos procuram outras diversões, outras situações, em vez de amar, de valorizar, de buscar as coisas do alto. O Evangelho de hoje termina, meus queridos, diria assim, com esta apresentação. O jovem tem os mandamentos, fazem. Mas o que prende a ele? O que é que ele é rico a ponto, meus queridos, de não se entregar na confiança a Deus? É assim mesmo, queridos. É essa fidelidade que Deus quer de nós, inquebrável, constante, durável, para caminhar, meus queridos, 40 anos. Isto é, a nossa vida, desde o nosso nascimento, do nosso batismo, da nossa primeira Eucaristia, até o final dela, desta vida. Caminhar na fidelidade de Deus, somente a Ele. E se desprender, meus queridos, até de si mesmo. Olhe nossa mãe, caminhou nesta terra, usou a roupa da fidelidade, calçou as sandálias da humildade e caminhou a sua vida todinha em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, que era rico, se tornou pobre por nós, se fez um de nós, exceto no pecado. Ele mesmo se despoja da sua divindade e se coloca nas mãos de Deus, e caminhou durante 33 anos, acreditando e vivendo o seu Deus. A riqueza que nos prende, a riqueza que nos torna escravos. E aqui estou falando de dinheiro, meus queridos. Isso aí é consequência de uma primeira causa. A riqueza que nós temos de nos apegar a nós mesmos, de confiar em nós mesmos. E o próprio Jesus diz: olha, se o grão não cair na terra e morrer, ele não vai nascer. É preciso morrer, queridos. Como São Paulo diz, a morte do ego. Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É essa riqueza que nós temos, que basta perguntar: quer morrer? Todo mundo corre, ninguém quer morrer.
É essa mentalidade, é essa verdade que nós carregamos, queridos, que precisamos confiar, viver na fidelidade a Deus, assim como Jesus, no alto da cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim mesmo devemos ser nós, diante de Jesus. Senhor Jesus, nosso amado Deus, em tuas mãos eu entrego todo o meu caminhar, toda a minha vida. Todo o meu ser. Pelo caminho da fé, queridos. Não mais confiando nos homens, não mais confiando nas riquezas, mas se despojando totalmente e vivendo numa confiança total em Deus. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E é verdade, queridos. O rico, materialmente, se torna até muitas vezes mais difícil. Mas essa riqueza não é de entrar no reino dos céus. A riqueza é aquilo que nós somos ricos de confiar em nós mesmos, de não acreditar, de não se entregar, de não depositar nossa vida nas mãos de Deus. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Só vai entrar os pobres, queridos, aqueles que confiam em Deus, aqueles que se entregam, que não tem nada a não ser a esperança em Jesus. E olhe que diz São Pedro para nós: por pouco tempo a vossa fé será provada. Porque essa fé tem que ser provada, queridos. Se realmente tu me entregas tua vida na mão de Deus. Jesus passou por esta prova. Quando ele sofreu as tentações, quando ele, na obediência a Deus, se entregou por amor. Por pouco tempo de São Pedro, a vossa fé será provada. Queridos irmãos e irmãs, nós temos um Deus que caminha conosco. No Antigo Testamento, era uma nuvem que de dia ia atrás e à noite ia na frente para iluminar o povo. Com Jesus, nós temos agora o verdadeiro Deus, bem junto, bem ao nosso lado, bem na nossa frente, bem dentro de nós. É esse Deus, queridos, que nós temos, que nos pede para nos entregarmos em suas mãos, pela fé. Ontem Jesus fala: gente de pouca fé, por que tu te preocupas? Eu sou a riqueza verdadeira, eu sou a tua herança, eu sou a tua vida. Aproveitem, meus queridos, usufruam da riqueza, do bem maior dos homens, a Eucaristia.